Existe um país na Europa que parece ter encontrado o equilíbrio perfeito. Natureza intacta, cidades organizadas, um silêncio quase artificial. Mas quando tudo parece perfeito demais, a pergunta muda: o que está sendo escondido? A Eslovênia é pequena no mapa, mas o que ela carrega não é simples. Porque alguns países não mostram sua história, eles a absorvem. E com o tempo, isso começa a aparecer no comportamento. A Eslovênia não nasceu como país, ela foi moldada. Impérios, domínios, ocupações. Cada fase deixou algo para trás. E quando uma sociedade passa séculos sendo controlada, ela aprende algo importante: adaptar-se sem desaparecer. A independência parece um ponto final, mas na verdade foi apenas o começo de uma nova identidade. Agora observe suas cidades. Elas são limpas, organizadas, quase perfeitas. Mas aqui está o detalhe: ordem demais nunca é apenas estética. Ela reflete comportamento. Quando uma sociedade valoriza controle externo, isso geralmente vem de uma necessidade interna. Evitar o caos, evitar o passado, evitar perder o que foi conquistado. Mas toda estrutura também esconde algo. Ruas planejadas, movimentos previsíveis, silêncio urbano. Tudo funciona, mas nem tudo se revela. Agora saia das cidades e entre na natureza. Montanhas, lagos, florestas quase intocadas, lugares que não parecem apenas preservados, parecem protegidos, como se houvesse uma necessidade coletiva de manter algo puro. Porque quando a história é instável, a natureza se torna o único ponto fixo. E quanto mais você se afasta, mais o tempo desacelera. Tradições continuam vivas, modos de vida resistem. E isso levanta uma dúvida: isso é preservação ou resistência à mudança? Mas nem tudo foi preservado. Alguns lugares foram deixados para trás. Casas vazias, vilas silenciosas. E quando um lugar é abandonado, ele não desaparece, ele permanece como um lembrete de que nem toda adaptação acontece sem custo. Agora olhe para as construções mais antigas. Elas não foram feitas apenas para existir, foram feitas para resistir. Fortes, fechadas, estratégicas. E quando um país constrói assim, isso revela mais do que arquitetura, revela mentalidade. Hoje, tudo parece equilibrado, mas equilíbrio não significa ausência de conflito. Às vezes, significa apenas que ele foi silenciosamente resolvido. Então talvez a Eslovênia não seja perfeita. Talvez ela seja precisa. Precisa em como se apresenta. Precisa em como se organiza. Precisa em como esconde suas camadas. Porque alguns lugares não mostram suas cicatrizes. Eles aprendem a viver com elas. E fazem isso tão bem que você quase não percebe que elas estão lá. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quanto mais organizado um lugar parece, mais esforço foi necessário para mantê-lo assim. E esforço constante nunca é totalmente visível. Ele se transforma em rotina, em silêncio, em padrões que ninguém questiona. E com o tempo, isso deixa de ser escolha e passa a ser identidade.
Talvez seja por isso que tudo aqui parece tão preciso. Porque cada detalhe já foi corrigido antes. Cada erro já foi evitado antes. E cada desvio já foi ajustado antes mesmo de acontecer. Mas quando tudo é controlado, o que acontece com o imprevisível? Onde ele vai? Ele desaparece. Ou apenas se esconde. Porque nenhuma sociedade elimina completamente o caos. Ela apenas aprende a conviver com ele, de formas que nem sempre são visíveis. E talvez seja exatamente isso que torna a Eslovênia tão intrigante. Não pelo que ela mostra, mas pelo que ela consegue esconder. E quanto mais você observa, mais percebe que tudo aqui parece calculado. Não no sentido artificial, mas no sentido de sobrevivência. Como se cada decisão coletiva fosse resultado de algo que já deu errado antes e foi corrigido, silenciosamente, sem alarde, sem exposição. Porque algumas culturas não gostam de mostrar falhas. Elas preferem absorvê-las, corrigi-las e seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Mas isso deixa marcas, mesmo que invisíveis, porque tudo que é reprimido não desaparece, apenas muda de forma e, às vezes, se transforma em comportamento coletivo, em hábitos, em padrões que ninguém percebe, mas todos seguem. E é aí que tudo começa a fazer sentido. Não na superfície, mas nas entrelinhas. No que não é dito, no que não é mostrado, no que não é explicado. Porque nem tudo precisa ser visível para ser real. E talvez seja isso que define esse tipo de país. Não pelo que ele revela, mas pelo que ele consegue esconder com eficiência. E quanto melhor ele esconde, mais normal tudo parece, mais aceitável, mais tranquilo. Mas tranquilidade constante é algo raro. E quando existe, geralmente tem um motivo. Mesmo que ninguém fale sobre ele. Mesmo que ele não esteja claro. Mesmo que ele esteja enterrado na história, na cultura, na forma como as pessoas vivem. Porque comportamento nunca surge do nada. Ele sempre vem de algum lugar, de experiências repetidas, de padrões antigos, de adaptações que funcionaram e foram mantidas. E com o tempo, isso deixa de ser escolha e passa a ser automático. E o automático é o mais difícil de perceber, porque ele não chama a atenção, ele não parece estranho, ele simplesmente é. E talvez seja isso que torna tudo mais complexo, porque quando algo parece natural, ninguém questiona, e quando ninguém questiona, ninguém percebe. Mas isso não significa que não exista algo ali, significa apenas que está bem escondido. E esconder bem é uma forma de controle. E mesmo depois de tudo isso, a sensação ainda permanece, como se algo estivesse fora do lugar, mas perfeitamente encaixado. Porque quando um sistema funciona bem demais, ele deixa de ser percebido. E tudo que não é percebido se torna invisível. Mas invisível não significa inexistente. Significa apenas que você ainda não olhou da forma certa. E talvez esse seja o ponto mais importante. Não sobre a Eslovênia, mas sobre como nós observamos o mundo. Porque a maioria das pessoas olha apenas para o que é mostrado, para o que é óbvio, para o que é confortável de entender.
mas raramente para o que está por trás, para o que exige esforço, para o que não tem resposta imediata. E é exatamente aí que tudo se torna interessante, porque o comportamento humano não é direto, ele é construído, camada por camada, experiência por experiência, decisão por decisão. E quando isso acontece por gerações, o resultado deixa de ser individual e passa a ser coletivo. Uma forma de agir que ninguém ensinou diretamente, mas todos aprenderam, sem perceber, sem questionar, sem interromper. E isso cria algo poderoso, um padrão invisível que guia decisões, que molda escolhas, que define limites, mesmo que ninguém fale sobre eles. E quando você olha para um país assim, você não está vendo apenas paisagens. Você está vendo o resultado de tudo que aconteceu antes, de tudo que foi corrigido, de tudo que foi evitado e, principalmente, de tudo que foi aprendido, mesmo que de forma silenciosa. Porque o silêncio não é ausência, é acúmulo de experiências, de memórias, de adaptações. E quanto mais tempo passa, mais esse acúmulo se consolida, até se tornar algo natural, algo automático, algo que ninguém mais percebe. E é aí que está o detalhe. O automático é invisível para quem está dentro, mas pode ser percebido por quem observa de fora. E talvez seja exatamente isso que você está fazendo agora. Observando, sem fazer parte, sem estar inserido, sem ter crescido dentro desse padrão. E por isso, conseguindo perceber o que normalmente passaria despercebido. Mas essa percepção não é confortável, porque ela quebra uma ideia. A ideia de que tudo é simples. A ideia de que tudo é apenas como parece. A ideia de que o mundo é direto. E quando essa ideia se quebra, algo muda. A forma como você vê, a forma como você interpreta, a forma como você entende. E isso não volta atrás. Porque uma vez que você percebe, você não consegue mais ignorar, mesmo que tente, mesmo que queira, mesmo que seja mais fácil não pensar sobre isso. Porque a mente não esquece o que já entendeu. Ela apenas continua conectando, criando padrões, buscando sentido. E talvez isso vá muito além de um país. Talvez isso esteja em todo lugar, em todas as culturas, em todas as sociedades, mas em diferentes níveis. Algumas mais visíveis, outras mais sutis, outras quase imperceptíveis. E quanto mais imperceptível, mais eficiente. Porque não gera resistência, não gera questionamento, não gera conflito. E o que não gera conflito permanece, se fortalece, se repete e se torna padrão. Um padrão que ninguém escolheu conscientemente, mas que todos seguem. E quando isso acontece, o comportamento deixa de ser decisão e passa a ser reflexo. Um reflexo coletivo que mantém tudo funcionando, que mantém tudo estável, que mantém tudo sob controle. Mas controle sempre tem um custo, mesmo que não seja visível, mesmo que não seja imediato, mesmo que não seja percebido, porque tudo que é sustentado exige energia, exige manutenção, exige atenção.
E isso nunca desaparece completamente. Apenas se distribui, se dilui, se integra, até parecer natural, até parecer automático, até parecer inexistente. Mas não é. Nunca é. E talvez esse seja o ponto mais difícil de aceitar. Que o que você não vê ainda está lá, atuando, influenciando, moldando, mesmo em silêncio, mesmo sem sinais claros, mesmo sem evidência direta. Porque nem tudo o que importa é visível, e nem tudo o que é visível é o que realmente importa. E quando você entende isso, o mundo muda. Não porque ele mudou, mas porque você passou a enxergar diferente. E talvez essa seja a maior mudança de todas. Não no lugar, mas em quem observa. E a partir daqui, nada mais parece exatamente igual, mesmo que tudo continue no mesmo lugar, mesmo que nada tenha mudado, porque a diferença agora está em você, e isso não pode mais ser desfeito. Se você quer continuar entendendo o comportamento oculto dos países, se inscreva no canal Planeta Humano. Porque aqui, o mundo não é explicado pela superfície. Ele é revelado pelas camadas que ninguém vê.